Hitchcock é um cara que respeita muito, ele questiona muito esse plano. Porque se o cara escolhe a sétima arte para tratar de... O Hitchcock ele escolhe um material muito barato. Ele adora pegar coisas pequenas, não medíocres, mas a grandeza desse romance pequeno vai sair através da imagem. Sim. Né? Imagem não no sentido técnico, não no sentido do tecnicismo barato. Por exemplo, Hollywood hoje em dia, por obrigação, ela tem que dar para o Harry Potter condições, pelo menos visualmente, ou então por Senhor dos Anéis, de ser no mínimo efeitos especiais, ser uma coisa, né? Espetacular. Quando a gente fala quando as pessoas falam tecnicismo, o Hitchcock ele já deixa a impressão dele na obra. Aí já é uma coisa diferente. Através dos elementos cinematográficos, planificação, movimento de câmera, ele vai deixar a impressão dele digital. Sim. Tanto da questão do cinema como o olhar dele. Então, daquele romance barato que ele escolhe, dos roteiros que ele não chega a fazer totalmente um roteiro. Ele está envolvido ali, mas a questão dele é dar vida para aquela imagem, para aquela peça literária. Sim, sim. E eu acho que isso é enfim, a adoração do Hitchcock pela imagem fica muito clara em como os personagens são, antes de tudo, imagem. Quer dizer, no Janela Indiscreta, para mim, por exemplo, a maior parte dos personagens não fala, na verdade, que são os vizinhos. Tu não ouve a voz de quase nenhum deles, justamente pela distância do Jeff em relação aos outros. E uma personagem como a que ele chama de Miss Lonely Heart, que é a mulher que vive sozinha, e que em uma das noites em que ele está lá observando as pessoas pela janela, ele observa se vestir, se arrumar, se maquiar e fingir que recebe alguém em casa e fingir que janta com essa pessoa. Enfim, ela está ali, ela mesma montando a mise-en-scène da vida que ela gostaria de ter, mas que ela não tem, e que vai ser uma solidão extremamente dolorosa e que se vai fazer sentir completamente através da imagem. Quer dizer, aquela mulher não diz uma palavra, o filme inteiro, na verdade, diz só uma frase no final, quando ela vai conhecer o rapaz que compôs a música. Com problemas. Exatamente. E eu acho que nesse sentido da imagem, talvez o maior, acho que quase fetiche do Hitchcock nessa fase dele seja a Grace Kelly. Ele sempre filma ela valorizando o que ela traz enquanto imagem para a cena. Não de valorizando aqui ela como atriz, nem nada do gênero, mas ali acho que o interesse principal dele é na atmosfera que a Grace Kelly cria quando ela entra em uma cena, entende? Quer dizer, a primeira aparição dela no filme é sobrenatural, entende? O Jeff dormindo, uma sombra cobre o rosto dele, parece um monstro, à primeira vista é de noite e tudo. E aí quando ele corta para o contracampo, é um anjo, é um close da Grace Kelly se aproximando dele, e aí ele usa o único slow do filme, que é pra quando ela beija ele. Então isso quer dizer, ele apresenta essa personagem vermelhando a boca, né? Exatamente, e ele muda a textura da luz também. Cria quase uma atmosfera de sonho para quando ela aparece, que é aquele close bem, digamos, clássico de Hollywood mesmo, das grandes estrelas de Hollywood, entende? Que geralmente suaviza as cores e tudo. E, enfim, ele sabe que a Grace Kelly, a aparência dela por si só, já traz essa leveza. Essa grandeza. Isso, que o Hitchcock está sempre correndo atrás de um certo ideal estético. A Grace Kelly, nesse sentido, acho que ele deve ter enlouquecido quando conheceu ela por ele ver nela já a possibilidade dessa adição à atmosfera dos filmes dele, entende? Parecia que a gente tem a sensação, quando a gente vê uma obra do Hitchcock, que sempre quando ele termina, ele está insatisfeito. É essa a sensação que tu tens, porque o próximo ele vai querer superar. Isso. É interessante tu falar dessa questão da Grace Kelly. Ela sempre pega no plano total, né? Ela sempre aparece, já o protagonista Jeff, que está ali, é sempre
ele está ali na cadeira, né? Sabe quando ele vai receber massagem. Então, ao longo do filme, ele vai te dando essas informações através da imagem, da estruturação, dos planos, né? A fotografia. O Robert Bucks é o cara que trabalha com o Hitchcock. Ele é um cara muito talentoso, mas assim, ele chega com o Hitchcock fornece para ele o que ele quer. Todo mundo no filme, né, seja Janela Indiscreta, vai ter essa importância, né, direção de arte, mas é o diretor que vai filtrar, vai dizer pro profissional o que ele quer. Ao longo do filme, os tons vão ficando mais escuros, mais pesados, né? Tu percebe também a mudança no Jeff, ele aceita mais ela, já começa a comer. Então isso é questão de plano, né? Sim, isso sendo resolvido cinematograficamente. Quer dizer, ele poderia, digamos, resolver a situação do casal, que é o Jeff não está relutante em casar porque ela quer que ele se mude e more naquela cidade, trabalhe nos empregos que ela acha mais indicados. Ou seja, na opinião dele, ela quer controlar ele, quer botar uma coleira nele. E ela tá louca para casar com ele. E aí ele poderia resolver essa situação com um diálogo, digamos, eles dois conversando e resolvendo os seus problemas. Mas não, ele já... acho que o Hitchcock ele é o cara que nunca procura saída fácil. Ele sempre vai pela mais criativa, sabe? Como eu estava falando antes, esse impasse do casal, por exemplo, ele resolve pelo gradativo envolvimento da personagem da Grace Kelly com o crime que o Jeff acredita ter sido cometido. Quer dizer, ele vai colocando ela cada vez mais dentro daquele campo, justamente que o Jeff idealiza, e é quase como se tu tivesses uma namorada e tu só passa a reparar nela uma vez que tu vê ela na tela do cinema. Só consegue ver como ela é bonita ou interessante e especial a partir do retrato que é feito dela por um artista, entende? Eu acho que é mais ou menos isso que a Hitchcock propõe aqui. E mesmo o desenlace de um casal, quando todo o crime é solucionado e tudo, que é o senso de humor dele, como sempre, trabalhando, o Jeff com as duas pernas quebradas no final do filme, quer dizer, vai ficar ainda mais tempo em casa. Aí, mais uma vez, o plano sequência, saindo das pernas do Jeff, entram as pernas da Grace Kelly, deitada no sofá, lendo um livro chamado Kilimanjaro, no extremo do Kilimanjaro, que em teoria ela estaria ali se preparando para viajar com o Jeff, para as aventuras dele. Para entrar no mundo do Jeff. Para entrar no mundo do Jeff, que é esse mundo de desbravar o mundo e tudo. Mas aí, quando ela vê que ele está dormindo, ela abaixa o livro, pega uma revista de moda, que é o que ela gosta de fato. Então, quer dizer, o Hitchcock ele resolve, mesmo quando ele quer fazer uma piada, ele recorre à imagem. É o grande recurso do cineasta, e o Hitchcock entende isso. E traz isso com ele como uma verdade assim, imutável. Ele é cineasta, ele trabalha com a imagem. No Janela Indiscreta, por exemplo, ele valoriza muito um recurso que outras artes não te trazem, talvez a fotografia, mas a fotografia não tem um movimento, que é a profundidade de campo, por exemplo, que é a possibilidade já na película, né? nesse suporte que é a película, hoje em dia ela não é o único, mas eu acho que ainda é o melhor para esse efeito de enxergar até os limites do possível, entende? Que é basicamente com o que o Jeff vai trabalhar o filme inteiro. Quer dizer, ele usa as mais diversas lentes sempre para conseguir a melhor profundidade de campo, para conseguir observar da melhor forma possível a ação, e para, a partir dessa observação, conseguir completar as lacunas dessa ação, que eu acho que é um dos pressupostos principais do suspense, e que o Hitchcock manipula perfeitamente, que tu não pode dar tudo para o espectador, entende? Não pode expor tudo diante dele. Alguma coisa tem que permanecer misteriosa, enfim, inexplicável. É o motor do suspense, basicamente. E é na construção que o público faz desses buracos da história que nasce a reação que o Hitchcock tanto quer, que é a da angústia eufórica, sabe? Quer dizer, ali a sequência que a Grace Kelly entra
na casa do assassino e revista as coisas dele enquanto ele está chegando aqui e tu consegue saber que ele está chegando pela visão do Jeff, quer dizer, aqui tá ela no quarto dele, e tu consegue ver o corredor do prédio e ele chegando. Esse efeito que ele consegue só é possível com o cinema. Porque por mais que a literatura, obviamente, possa provocar um suspense, ela sempre está limitada à ordem sucessiva do signo linguístico. Ou seja, tu não pode falar de duas coisas ao mesmo tempo na literatura. É impossível. Não tem como. Tu tem que escrever uma letra após a outra, uma palavra após a outra. No cinema, as coisas podem ser simultâneas. E o Hitchcock vai se aproveitar dessa simultaneidade da imagem, ou seja, duas coisas ou três coisas acontecendo ao mesmo tempo, e através da profundidade de campo que ele consegue produzir o suspense. Então ele é um suspense que vem diretamente da habilidade que o Hitchcock tem com a linguagem cinematográfica. É daí que vem o suspense. Muito antes de vir do roteiro, ele vem da manipulação dessas imagens. O plano para o cinema narra, né? Isso. Então, essa narração vem do plano, vem dos elementos que tu vais colocar, a disposição dos elementos no quadro do filme, ela tem uma importância. A gente sabe disso e a cada obra ele sempre aprofunda essa ideia. Nos filmes incríveis, nos filmes nem tão incríveis assim, mas ele está sempre trabalhando com isso, com essa obsessão, digamos, na mente dele, sabe? Acho que o Janela Indiscreta, como a gente conversava antes, de repente ele é um filme que não é tão obviamente uma obra-prima. Eu já ouvi pessoas dizendo que não acham um dos melhores do Hitchcock. Ao contrário, sei lá, de Um Corpo que Cai, ou Psicose, ou Os Pássaros, que são justamente vangloriadas e tudo. Janela Indiscreta, às vezes, eu acho que as pessoas pensam que ali de repente um filme mais simples do Hitchcock, quando na verdade para mim ele está no mesmo nível de Um Corpo que Cai, por exemplo. A simples disposição dos vizinhos, por exemplo, como tu mesmo falou, além de ser a projeção do casal, dos problemas do casal, é uma visão do mundo, entende? Ele como o Gabriel Garcia Marques faz em Macondo, ele consegue transformar um espaço extremamente limitado numa versão de um universo de sensações e pessoas. Ou seja, ele retrata a solidão na mulher que mora sozinha, retrata o casal recém-casado apaixonado, retrata o músico frustrado, a dançarina que tem que flertar com homens. No final tu sabes a verdadeira razão daquele flerte dela. Então essa manipulação, ela é muito... Sim. Por isso que eu adoro a palavra, direcionar esse termo para o Hitchcock, anomalia. É um cara que trabalha dentro de Hollywood, né? Faz obras em cima de cânones tradicionais, mas é um cara experimental. É um cineasta experimental.